Bom dia, estamos aqui mais uma vez de volta ao AgroGestão, primeiro podcast de agronegócio da Bolívia. Estamos aqui hoje com uma figura com renome, com uma bagagem muito interessante dentro do agronegócio, e o nosso querido Gustavo Paulinelli, que vem aqui hoje falar um pouquinho, né, Gustavo, sobre essa questão aí da área financeira, o quanto que isso é importante, né, para o crescimento do produtor rural. E eu digo assim, que melhor que produtividade é lucratividade, né, Gustavo? Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria começar, Gustavo, com a seguinte pergunta. Como é que é a tua história aí dentro do agronegócio? Você está trabalhando dentro da área? Como é que foi esse surgimento, que você venha realmente de uma família que já vem aí há muito tempo dentro do agronegócio, que impactou fortemente o agronegócio aqui no Brasil, né? Conta um pouquinho da sua história aí para os nossos ouvintes. Bom, Gustavo, prazer falar com você aqui, daqui do Brasil. Fiquei muito satisfeito com o seu convite e eu posso te falar o seguinte: eu nasci dentro de uma escola de agronomia. Meu pai era diretor da escola, então praticamente eu nasci dentro da escola. Nasci, Literalmente. criei, fui criado dentro da escola. Então, assim, mesmo que eu não quisesse mexer com o setor agrícola, estava enraizado dentro de mim. É, eu, eu formei, na verdade, em economia. Eu tenho dois irmãos que são agrônomos, eu achei que terceiro irmão agrônomo, terceiro filho agrônomo ia ser demais, então saí para economia. E, por coincidência, eu fui para trabalhar na área agrícola e meus irmãos foram mexer no mercado financeiro. Foi o inverso, né? O Eu, inverso. como economista que tinha investido no mercado financeiro, acabei indo para a área agrícola. Mas, em função da minha preparação em economia, eu me dediquei mais à área de finanças, na gestão de negócio. E, obviamente, é, acompanhando sempre a família na área agrícola, acompanhando todas as atividades do setor do agronegócio do Brasil, muito bem relacionado com essa turma toda do agro. Então, assim, não teve jeito de fugir. E aí acabou que eu me dediquei também, agora recente, tem uns 4 anos que eu assumi de vez uma fazenda que era do meu pai, e implementei alguns projetos na região aqui também. E comecei aqui, a fazenda do meu pai é uma fazenda voltada para a pecuária, e as áreas que eu arrendo aqui próximas são para a produção de grão. Então, eu tenho uma familiaridade muito grande com a área agrícola, sei sofrer. Achei que o negócio era mais fácil, mas é um sofrimento mesmo, a gente tem que reconhecer isso e saber lidar com essa situação toda, que é o mais importante. Hoje eu presto consultorias de finanças. Também sou professor de finanças pela Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores escolas de renegócio aqui no Brasil. E também, para concluir, produtor rural. Então, de certa forma, eu estou bem engajado ali para poder apresentar minhas ideias para você aí. Sabe onde dói o calo, né, Gustavo? Sei onde que dói o calo. Exatamente. Seu pai sempre foi uma pessoa muito ligada à parte técnica, produtiva, né, de estar ali, fundou o Embrapa, e assim, revolucionou o agronegócio não só no Brasil, mas no mundo, né, justamente por conta dessa tecnologia. Então, sempre teve muito esse foco na parte produtiva. Bom, para quem não conhece, só fazendo um parênteses aqui, né, o pai do Gustavo é o Alisson Paulinelli, é uma figura extremamente renomada, né, no agronegócio brasileiro e mundial. Foi até indicado agora, né, para o Prêmio Nobel da Paz, justamente pelo esse aumento de produção, né, e realmente fala assim, a segurança alimentar é algo extremamente ligado à paz, né? E você cresceu nesse meio, como você falou agora, tendo essa visão mais técnica, né, que seu pai tinha, com essa questão de tecnologias, tudo. Como que era a visão, né, econômica, financeira que seu pai tinha sobre o negócio? Você cresceu com essa visão também? Já tinha implementado ou você acresceu isso a todo esse desenvolvimento de produtividade? É, eu tive a oportunidade de acompanhar meu pai em muitos eventos que ele participou, muitas reuniões,
e entender um pouco mais. Ele é muito otimista com relação ao setor agrícola, muito otimista. E o grande legado que ele deixou foi realmente transformar o Brasil, a agricultura brasileira, em importadora de alimento e que transformou numa grande exportadora de alimentos atualmente. E, desde o começo, as coisas evoluíram muito, principalmente nas áreas ambientais. Então, nos últimos anos para cá, estava se debatendo muito a questão de, especialmente crédito de carbono, e também de uma agricultura sustentável. É um ponto que a gente tem que entender bastante sobre isso. Eu não sei como é que está aí na Bolívia a questão do, de ecologia, mas aqui nós adaptamos a essa demanda, uma demanda mundial, e hoje nós temos uma tecnologia muito avançada para efeito de uma agricultura sustentável. Nós temos aqui tecnologia para tornar a nossa agricultura que ela absorve carbono, que é o Uhum. mais divulgado hoje, mais discutido. Então, nós temos uma agricultura de carbono neutro, em que ela tira carbono da atmosfera. Eu tenho a oportunidade de conhecer, como eu trabalhei, eu convivi com meu pai aqui na fazenda, e ele era muito ligado à própria Embrapa, que é a empresa de pesquisa agropecuária do Brasil, e então ele implantou muita tecnologia aqui sustentável. Hoje a propriedade que era dele, ela é reconhecida como modelo de sustentabilidade. É uma das poucas áreas que estavam pleiteando crédito de carbono. Poucas tinham condições de pleitear crédito de carbono. Uhum. E uma das tecnologias mais simples que ele colocou aqui, mas é uma grande complexidade para chegar nesse ponto, é as barraginhas. É um sistema de barragem de captação de chuva. Essa aqui era uma área reconhecida como pouca chuva, pouca água. Aqui na Bolívia está com E a nós mesma fizemos, situação. sim, nós utilizamos aqui, criamos aqui, montamos aqui 120 barraginhas, barragens pequenas, sem Uhum. compactação, porque o objetivo dela é para absorção de água mesmo, água da chuva. Então, nós fazemos o nosso depósito de água no subsolo. Essa é a grande vantagem. E aí, do subsolo, aquela nossa poupança de água está ali, durante a seca, ela vai escorrendo para as represas onde que a gente mantém ela sempre constantemente cheia. Então, para nós aqui da fazenda, a gente não tem problema com água em função dessa tecnologia que foi criada pela Embrapa. Simples tecnologia, qualquer um pode adotar ela, é muito barata, e o benefício, óbvio, o benefício não é de curto prazo, o benefício vai acontecer daqui a 5, 6, 7, 8 anos e é eterna, dando uma boa manutenção dessas barragens. Então, assim, é uma fazenda extremamente sustentável. Isso, obviamente, é caro para chegar a esse ponto. Não vou falar que é barato, não, porque tem outras tecnologias aqui dentro, e quando a gente implanta uma tecnologia, a gente tem que manter um tempo para que ela dê o retorno. Como ele era muito envolvido com a Embrapa, acabou que toda hora que surgiu uma tecnologia nova, ele queria implantar para fazer uma demonstração aqui. Acaba Óbvio que sendo agora também um problema, né? é um problema, mas aí a fazenda que é dele, na verdade era, e que eu tomo conta hoje, ela é um modelo de sustentabilidade. E eu tento manter esse legado. É uma Infelizmente, eu fazenda perdi meu modelo. pai. Oi? É uma fazenda modelo, digamos assim. Vocês Modelo. trabalharam Ela é nela fazenda modelo. implementando É, sempre novas tecnologias, né? Com esse foco, né? sim. E aí, essa É, tecnologia, pode continuar o que você estava falando. Bom, eu estava falando que infelizmente eu perdi meu pai em julho do ano passado. E obviamente aí eu tive que assumir de vez a propriedade e, e trabalhar, vamos falar assim, meio que sozinho, porque na verdade eu conheço por experiência toda a técnica de produção de soja, grão e pecuária, mas Uhum. não sou da área específica para dar pitaco como técnico. Mas eu estou lidando com uma situação de acompanhar economicamente a nossa atividade aqui na fazenda de pecuária, como também acompanhar todo o processo de grãos que a gente tem feito nas áreas vizinhas aqui. Mas o legado dele, deixar a fazenda como demonstração de tecnologia e sustentabilidade, principalmente sustentabilidade. Com a perda dele, nós estávamos buscando
aqueles créditos de carbono, quando a propriedade estava no nome dele. Com o falecimento dele, acabou que a gente perdeu todo o processo de negociação. Vai ter que começar tudo de novo assim que a gente acertar como é que está ficando a parte legal da fazenda, entendeu? Então, assim, a tecnologia, a busca pela tecnologia, pela melhora da produtividade, sempre teve como pano de fundo a redução de custo, né? Não é somente produzir mais, mas também tem esse pensamento de redução de custo. E, obviamente, faz todo sentido e alinha com a parte financeira, econômica financeira, que é a sua especialidade. Mas tem um ponto aí que você comentou agora que eu acho fantástico, né? E às vezes você percebe produtores, tanto da pecuária quanto da parte principalmente da agricultura, que querem fazer investimentos, que querem pensar em como tecnificar a fazenda, tudo. E realmente isso é muito importante para a redução de custo. Só que você tem que pensar na viabilidade, né, desses investimentos, né, Gustavo? Porque às vezes você quer fazer uma coisa padrão internacional, é muito bacana tudo isso, mas você tem que ver se você tem, né, como é que fala, caixa para isso, né? Que até o nosso curso aí que nós vamos fazer agora no dia 21 e 22 de março, o nome dele, que é o DGA, que é o Desarrollo de Gestores do Agronegócio, o modo de finanças, nós estamos chamando ele de cash skiing, né? Que é aquele velho jargão aí da economia, que fala que realmente o fluxo de caixa, o dinheiro na mão, a liquidez é o que importa. Então você percebe às vezes como é que o produtor às vezes ele quer fazer as coisas, ele quer reduzir custo, ele quer tecnificar, só que ele tem que ver antes a capacidade que ele tem realmente de caixa para fazer isso sem gerar um problema para ele, né? E por isso que eu acho que a área financeira, essa complementariedade que você dá, esse olhar financeiro para o negócio, acaba tornando o negócio muito mais sustentável. Porque quando você fala em sustentabilidade, principalmente no Brasil, né, a gente ouve muito sustentabilidade, a gente só pensa em preservação do meio ambiente. Mas eu vejo que a primeira coisa da sustentabilidade do negócio é justamente a sustentabilidade financeira. Se o negócio não der lucro, né, não conseguir se pagar, ele não tem sustentabilidade, né? É, pela experiência que eu tenho como produtor rural, é interessante isso que você falou. Nós queremos, de qualquer forma, nós criamos objetivos de desenvolvimento tecnológico aqui na propriedade. Isso é o que a gente tem vontade de fazer com a maior rapidez possível. Mas, óbvio, como você mesmo já falou, nós estamos limitados ao fluxo de caixa. Eu tenho que ter recursos lá no futuro. Se eu adquiro uma máquina melhor agora, eu vou ter que ter caixa para pagar ela lá na frente. Então, a gente tem que fazer todo o entendimento que se nós vamos ter capacidade de aplicar essa tecnologia de um equipamento mais sofisticado. Eu tenho projetos aqui que estão na mira, nós estamos olhando para ele, mas realmente a gente tem que perceber o momento em que vai ser feito esses investimentos. Eu não tenho condição de fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão, com certeza, eu vou ter um problema de caixa no futuro e eu posso falar assim, o problema pode ser grande o suficiente para me tirar do mercado. Mesmo que tenha melhor tecnologia possível na produção na nossa produção, tanto pecuária quanto de agrícola, né, de grãos. Tem que ver a Então, viabilidade dos investimentos, né? a gente tem que entender que o investimento que a gente faz agora, seja ele com recurso próprio, ou seja com recurso de banco, de qualquer forma nós vamos ter que pagar, tanto ao banco como também a nosso próprio investimento. Nós temos que devolver esse dinheiro para a gente também. E a geração, nós temos que pensar que essa tecnologia que nós estamos implantando tem que gerar caixa suficiente para que se justifique o tal investimento. Eu Exato. tenho visto aí que se você entrar na tecnologia como está sendo difundida e cada hora aparece uma coisa nova, rapaz, você fica maluco, porque é muita coisa nova. E gostaria de plantar tudo. Mas a gente sabe que há uma limitação através do caixa. Nosso caixa não é tão elástico assim para que nós possamos fazer um investimento total na agricultura. Então, a gente tem que pensar, racionalizar, ver quais são os melhores investimentos, aqueles que vão trazer melhores resultados na atualidade, dentro da nossa característica de produção, e a gente investir nas melhores oportunidades que a gente tem para melhorar a nossa rentabilidade. Quando eu falei para você da barraginha, elas são uma tecnologia muito barata. É muito barata a tecnologia da barragem aqui. E praticamente ninguém conhece.
E, cara, e o benefício que ela traz, tanto para a Benefício sua gigante, né? propriedade como para a vizinhança, é fantástico, entendeu? Pô, você vai eu sou produtor de fazenda reconhecida como uma produtora de água. Ela não passa, eu não tenho rio, córrego passando dentro da fazenda, mas eu então toda a água que eu tenho aqui, ela é provida da chuva que eu faço o depósito no subsolo. Eu uso Exato. o lençol freático para massa de água. Isso é fantástico, é barato. Então, ou seja, esse investimento, eu acho que independente de você ter muita demanda de, não vai demandar tanto caixa assim, e você pode adotar essa tecnologia como padrão. Uma grande oportunidade de investimento. Não demanda dinheiro e é uma tecnologia simples. Simples, né? Bom, Só que é o principal, né? Você sem água não tem produção, né? E às vezes a gente pois é, isso é fato. investe em maquinário, investe em sementes, em tudo, em genética, né? Só que aí você esquece que se você não tiver água, meu amigo, e a questão hoje em dia, né, dessa questão, o pessoal fala muito em aquecimento, né, global, eu já vou para o outro lado, eu acho que não tem aquecimento global. Nós temos aí, não é teoria da conspiração, não é nada disso, mas eu acho que o nosso problema maior é a instabilidade climática. Locais que choviam bastante antes pararam de chover, né? E locais que não choviam começaram a chover. Então, eu vejo que é uma alteração climática, não um aquecimento, né, global. Mas, enfim, É, a água é essencial para o negócio. Né? Aí você vê um investimento barato, que trabalha com o que é extremamente essencial, que vai garantir realmente a produtividade. Normalmente, as quebras de safra são por falta de chuvas. Né? A grande sim. motivador é isso. E você ter essa autonomia, essa independência, né, de água, eu acho que é fundamental. Então, assim, para a gente entender até o objetivo, né, desse curso que você vai ministrar aqui em Santa Cruz, eu acho que seria esse o grande objetivo, né, Gustavo? Você conseguir não só falar qual é a melhor tecnologia, não é esse o objetivo, mas conseguir cruzar custo e benefício, né? Fala um pouquinho aí qual que é o objetivo desse curso que você enxerga. Bom, na verdade, ah, o entendimento técnico da agricultura, eu não vou falar porque eu não sou o cara mais conhecedor da área. Tem muitas pessoas que poderiam falar sobre a parte técnica com mais conhecimento. Então, assim, mas para falar de finanças, eu acho que eu tenho condição de contribuir para a produção agrícola e pecuária e pela própria experiência, né? Mas, então, é o seguinte, a gente tem que, pelo menos, ter um entendimento de do resultado daquela atividade que nós temos. Quando a gente fala de tecnologia técnica, nós estamos falando em produtividade, né? Nós temos que buscar a produtividade e tentar minimizar nosso custo. É um entendimento da gestão do agronegócio. Mas a gente tem que entender que esse nosso esforço está gerando de resultado. Que muitas vezes a gente pode estar enganado, achando que nós temos um resultado e, na verdade, a gente pode estar tendo resultados baixos e não perceber. E outra coisa, entrar na sua mente que se você está tendo um resultado baixo, você pode gerar alternativas dentro do seu espaço que aumente a rentabilidade. O fato é que você tem que saber se você está bem, você tem que conhecer a sua finança para tomar algumas decisões. Fundamental. Então, assim, antes de você falar assim, vou fazer um investimento, eu quero saber qual que é a minha condição de fazer investimento, se eu tenho condição, se vale a pena investir naquilo ou não. E através das demonstrações que a gente faz sobre finanças, a gente tem que tem condição, através das demonstrações, condição de analisar qual é a possibilidade de quanto eu tenho de resultado e qual a possibilidade de fazer novos investimentos. Isso é fundamental. O que eu falo é que é o seguinte: a gente, como produtor rural, muitas vezes a gente fica naquela história mesmo de produtividade, a produtividade foi tanto e não sei o quê. É um pouco de Cara, ego também, né? De querer é mostrar. ótimo. Se você tiver uma produtividade alta, vai te trazer mais produto para você vender. Óbvio que vai acontecer isso. Mas também nós temos que ver se aquele custo que você teve compensou aquele aumento de produtividade. Porque eu falo Exato. assim, poxa, se eu produzir, para eu produzir tanto, eu vou ter que gastar tanto. Tá certo? E hoje você está vendo que há uma estabilidade muito grande nessa questão de preço. Preço para a agricultura sempre foi uma questão muito delicada, Principalmente né? câmbio, né? Influenciando nisso, né? Tem muitos fatores influenciando isso. Câmbio, Desde guerra. câmbio, Ixi,
demanda mundial, se a China está comprando, não está comprando. Especialmente, eu acho que a maior crise que aconteceu no setor agrícola nos últimos anos foi a guerra da Rússia com a Ucrânia, que elevou os preços dos insumos, elevou drasticamente, e drasticamente. isso o produtor está pagando uma conta muito cara nisso aí. Então, ou seja, há uma Fertilizante, instabilidade né? muito grande. Oi? Principalmente fertilizante, né? Fertilizante veio machucar a gente aqui como produtor rural. O ano passado foi um ano crítico, muito crítico no setor agrícola, mas aí a gente fala assim, bom, foi crítico, mas o que, que eu vou fazer daqui para frente? E aí a gente tem que ter a percepção se o nosso negócio é um bom negócio ou não é. E quando a gente percebe que não é um bom negócio, não estou falando para você sair fora, não. Muito pelo contrário. É saber que eu posso melhorar utilizando uma forma diferente de entender. Assim, poxa, eu posso melhorar o meu ganho fazendo algumas mudanças do meu comportamento. Porque eu sei onde que eu estou gastando errado, eu sei onde que eu estou gastando certo. Então, eu posso fazer isso tanto na área de pecuária como na área agrícola, Então, a certo? gente. Eu tenho adotado tecnologia na área agrícola, que eu experimentei agora, uns 3 anos para cá, eu venho experimentando, fazer inseminação artificial. Então, eu estou fazendo análise para ver se isso é satisfatório. Ou eu deixo o meu animal Uma fazer forma profissional, né? a fertilização através de boi. Então, Uhum. assim, aqui na fazenda sempre foi através de boi. Então, uns 3, 4 anos para trás, eu comecei a fazer inseminação e estou vendo os resultados, né? Nós temos que testar coisas que não são caras. Por exemplo, o ano passado, nós fechamos aqui um transferência de embrião. Acabei deixando minhas vacas como barriga de aluguel, né? Coloco o embrião e depois o bezerro. Inclusive, eu já fechei o contrato com o pessoal da uma empresa em que eles compram, já tá, os bezerros que nascem já é vendido para eles ao preço satisfatório. Bom, mas olha só, dobrei o preço do meu animal simplesmente mudando a tecnologia pela transferência de embrião. Cara, é um negócio que parece, à primeira vista, excelente, Sim. né? Parece uma coisa excepcional. Tanto é que eu entrei nessa achando que era uma coisa excepcional. Aí, cara, você tem que depois botar no papel se isso valeu a pena ou não valeu a pena. Aí eu descobri que, para mim, na minha estrutura, não valeu a pena. E esse ano já não vou fazer, não estamos fazendo mais, porque não me deu o resultado desejado. Olha, aumentei o valor do meu produto de venda, que era um boi, que era um bezerro, Uhum. mesmo assim, eu não tive resultado satisfatório. Os E com o custos mesmo aumentaram gasto. mais. Oi? Os custos foram maiores do que o resultado apresentado. Pois é, isso é um exemplo. Aqui eu tenho, só para você ver, a gente tem que estudar o nosso negócio e ver qual é a melhor forma de maximizar resultado, melhorar nossos resultados, sempre. Aqui na nossa propriedade, a gente tem uma estrutura de confinamento de animais grande. E a gente sempre confinou aqui, sempre fez compra e venda de animais para engorda, sempre. E de uns 5 anos para cá, ou para trás, 5 anos para cá, nós fomos fazer a conta desse confinamento. E naquele momento nós descobrimos que não valia a pena mais, economicamente falando. Ele dava uma facilidade de caixa em momentos que eu tinha de entre safra, enquanto a produção agrícola não vinha, era o caixa que estava entrando. É Mas, cíclico, né? A gente percebe mas, que é cíclico, né? Isso daí. Tem época que é muito bom, mas aí depois o mercado começa a virar. não, independente do mercado virar, é porque nós começamos a perceber que o ganho em cima daquilo era tão pequeno que se eu perdesse um animal no confinamento, me derrubava o resultado. Então, eu falei assim, não, vamos sair disso. Aí fizemos estudo e tudo mais, aí entramos na área de produção de bezerro. Então, a minha agricultura é pecuária de Para cria. cria, então. E nós estamos testando. Gustavo, eu não parei de testar, tá certo? Por enquanto, vou falar para você o seguinte, está dando um resultado. Eu calculo esse resultado, porque no momento que eu falar assim, não está valendo mais a pena, eu busco uma alternativa. Mas eu tenho uma cultura de pecuária aqui dentro. Então, eu não vou mudar da pecuária para um grão, simplesmente mudar. Tá certo? As minhas áreas de grão são em outro lugar. Aqui na fazenda, uma região montanhosa, então ela é excelente para pecuária. E eu Pecuária. vou ter que manter a linha pecuária, Uhum. né? E, é.
Agora, se eu tenho que buscar, se dentro da pecuária você tem fases. Você tem a pecuária de cria, que eu faço, tem a de engorda e tem a de terminação. E tem a pecuária leiteira, sim, né? Então, você tem 4 opções de pecuária de bovino que você tem que analisar cada etapa dessa. Eu escuto muita coisa aí, eu já chamei consultores aqui da Fazenda para me ajudar, e eu escutava cada baboseira na área financeira, que eu falava assim, meu Deus, esse cara ainda é consultor. Mas eu comecei a entender todo o processo de análise de pecuária quando realmente eu fui fazer todo as minhas demonstrações e comecei a perceber que essas demonstrações eram interessantes para que eu tome uma decisão mais correta, sim. tá? É, tanto é que eu falei para você, saímos pela análise, pelas análises das demonstrações que nós fizemos, nós saímos de uma pecuária de corte, de engorda final, confinamento, voltamos durante um tempo para engorda natural no pasto e agora depois nós íamos para a parte de pecuária De de cria. cria. Então, ou seja, dentro da pecuária eu posso me movimentar. O difícil é sair da pecuária de corte para ir para a pecuária de leite. Aí é mais complicado, Sim, né? Mas se você está no leite, você tem que ter condições daquele leite trazer retorno. Eu falo para você que no Brasil hoje há uma crise do setor de leite por muito uma grande. única decisão. É, Deixaram liberar a importação de leite e aí os preços internos caíram. O pessoal do leite aqui no Brasil está sofrendo, está né? sofrendo. Então, mas só que a questão do leite, o problema é que ele não tem condição de mudar para a pecuária como um todo. Até pode, mas eu, como produtor de corte, mudar para a área de leite, aí é complicado, né? Então, a É um gente tem que sempre estar investimento de analisando muito para tomar a risco. decisão correta. Então, o objetivo nosso aqui realmente é conseguir fazer uma análise, ensinar os produtores aí, fomentar essa ideia que a análise de dados, né? Eu falo também, para você analisar dados, você tem que também ter essa coleta de dados, né? Que já é também uma mudança cultural muito grande também, que a maior parte dos produtores não tem muito essa cultura de coleta de dados para você poder analisar, né? Então, na realidade, não existe bom negócio e mau negócio. Existe, na realidade, a capacidade de você controlar e analisar isso para tomar a melhor decisão. E aí que realmente isso é economia, isso é finanças, né? Acaba sendo mais importante do que a própria atividade em si que você está exercendo, né? Então, acaba reforçando aquela ideia que, se em todos os setores na economia a gente já tem esse conceito de cash is king, né? No agronegócio, muito mais forte isso ainda, né? A importância de se ter essa parte de finanças de forma clara, tudo. E aí, já entrando com uma pergunta para você, qual que é o papel do fluxo de caixa aí nesse cenário? Por que o produtor tem que ter esse fluxo de caixa estruturado? Como é que funciona essa ideia de fluxo de caixa? Gustavo, é o seguinte, dentro da propriedade, a gente tem que realmente entender o que você faz com o seu dinheiro e o que esse dinheiro está te trazendo de volta. Então, olha só, se eu tenho uma produção de leite, eu tenho um fluxo de caixa mais intenso, a entrada e saída de dinheiro mais intenso, né? Que o leite, todo dia você está tirando leite, todo dia você está entregando leite. Já no meu caso, que eu trabalho com pecuária de cria, que demora, como qualquer área da pecuária, ela é um pouco mais demorada. O A ciclo não ser está que eu tenha sendo uma longo. indústria de carne. É, uma indústria de carne é que negócio. Eu compro animais para engordar e vender rapidinho. Então, ou seja, depende da sua atividade, nós temos que analisar. Todas elas nós temos que analisar o fluxo de caixa. Eu que tenho a parte agrícola, rapaz, aqui minha produção é de sequeiro. Pô, meu fluxo de caixa de produção agrícola é uma vez por ano acontece receita. Então, ou seja, se eu não gerenciar o meu caixa, eu vou passar um aperto significativo no período de entre-safra. E o período de entre-safra é aquele período que eu tenho que plantar. É E é onde que eu vou justamente ter a que hora que gastar meu mais dinheiro. necessita de aporte de recursos, né? Exatamente. Então, assim, eu falo para você, se vale a pena numa situação de falta de caixa, a gente vai no banco, se não vai, se a gente tenta arranjar o dinheiro de outra forma. Mas é importante a gente analisar o fluxo de caixa, porque ele vai dizer se você está tendo dificuldade de caixa, qual o problema que está gerando falta de caixa para você, né? E no processo, assim, você tem as variáveis que influenciam o seu caixa, que é o preço do produto que a gente vende,
é o preço dos insumos que a gente compra. Na pecuária, a gente tem que entender que a pecuária, a gente não está produzindo animal, a gente está produzindo capim para o animal comer. Então, assim, existe o conceito que a gente é produtor de gado? Não, nós somos produtor de alimento de gado, É, né? Porque o gado, se ele comesse qualquer coisa, poxa, era um paraíso, só que ele come capim, ele come ração, ele come sal, ele come uma série de coisas que você vai ter que colocar ali, então você vai ter. O seu papel é produtor de capim, né? E isso a gente tem que entender, porque todo esse gasto que você tem é uma saída de caixa. E então eu tenho que saber como é que eu trabalho isso no período que eu tenho, vamos falar um ciclo de um ano, para saber como, para se eu não ter problema de caixa em determinado momento. Falei assim, poxa, se eu gastar esse negócio aqui agora, eu vou passar ali um período de entre safra com uma dificuldade financeira muito grande. E ou eu vou pegar dinheiro, ou a minha experiência fala assim, eu não vou pegar dinheiro. Eu não quero pegar dinheiro. Se você não quer pegar dinheiro, eu não vou ter que fazer esse fluxo de caixa para você falar assim, não posso passar aperto em determinado ponto. É conhecer as entradas e conhecer as saídas. Quando eu falo de fluxo de caixa, eu acho que assim, existe duas situações. Aquele produtor que realmente, como você colocou aí, que não tem condições de fazer uma contabilidade dentro das normas contábeis, e aquele que faz a contabilidade nas normas contábeis, que tem condição de pagar o contador, sistema e tudo mais. Então, são dois universos diferentes. Existe a contabilidade, que é uma outra, a gente tem que trabalhar de uma forma diferenciada, né? Que é quase que uma a mesma contabilidade de uma indústria e tudo mais, e tem a contabilidade daquela básica que a gente tem que trabalhar com ela. Muitas vezes a gente trabalha com essa contabilidade básica, que é justamente o fluxo de caixa. E fluxo de caixa, você tem umas formas de fazer. Aí a gente tem que falar assim, qual que é melhor para mim, né? E aí eu vou colocar para vocês assim, gente, qual a melhor forma de demonstrar, fazer o desenho desse fluxo de caixa para ele me gerar uma informação que me interessa, certo? Que seja útil para mim, seja útil. Então, qual o tipo, como é que eu posso fazer esse fluxo de caixa para ele me gerar uma informação legal? Beleza, a gente vai preparar um fluxo de caixa, tá certo? Aquele negócio de entradas e saídas, como é que a gente vai desenhar isso para que no final você fale assim, poxa, eu vou economizar aqui, eu posso gastar mais um pouquinho ali. Então, na hora que você tem isso visualmente, é interessante para poder tomar decisão. fundamental, né? E me diz uma coisa, né, como é que o produtor vai conseguir enxergar e analisar essas informações financeiras? Então, nós vamos trabalhar isso dentro do curso. O que você coloca isso aí como fundamental aí que ele tem que enxergar? Como enxerga e como analisa isso? Bom, vou falar assim, que o forte desse encontro vai ser realmente a pessoa ter um fluxo de caixa mais saudável. O objetivo é esse, não passar tanto aperto com o caixa. Mas para a gente entender se o nosso negócio está bom ou está ruim, não é pelo caixa. Aí nós vamos aprender a fazer um pouco ali do que analisar o resultado da propriedade. Analisar o resultado é falar assim, quanto que eu vendi tanto, eu gastei tanto, quanto que foi o resultado do que eu gastei, do que eu recebi menos do que eu gastei, né? Aí nós vamos ver resultado. É um pouquinho diferente do entendimento de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é entrada e saída de dinheiro. Aqui não, nós vamos tratar com aquilo que eu vendi ou aquilo que eu tenho para vender contra aquilo que eu tenho de despesa. E aí eu vejo, apuro o lucro. Uhum. Tá certo? Então, Atividade. isso para mim é mais importante. Essa leitura é para ver se eu estou tendo resultado na minha produção. O fluxo de caixa não demonstra isso tão bem. O fluxo de caixa demonstra quanto você tem de dinheiro naquele momento. Já o resultado é saber se o seu negócio te dá retorno ou não, São certo? São duas complementares, figurinhas diferentes. digamos assim. O fluxo de caixa ele vai te dar essa ideia de você não ficar, às vezes, né, sem recurso para na hora de fazer algum tipo de investimento ou não, né? Mas o que vai falar se o seu negócio é lucrativo ou não é justamente o demonstrativo de resultado ali, olhando o passivo, Isso. ativo, né? Agora, dentro desse cenário, tá? Hoje em dia, o risco que a gente vai encontrar, às vezes, produtor com um excelente negócio, lucrativo, e que está sem caixa, às vezes pela má administração do fluxo de caixa e acha que está com um negócio ruim, né? Como também você vai ver outros produtores que têm ali outros negócios, né? Tem ali, digamos assim, que é muito comum, eu não sei como é que você enxerga isso, mas eu vejo como bastante
com bastante incidência essa situação da mistura de dinheiro privado com dinheiro da fazenda, com dinheiro de outros negócios. E aí, aparentemente, não está faltando caixa, ele está conseguindo honrar os compromissos, mas ele não tem um bom negócio e está, inclusive, às vezes até depreciando o patrimônio dele, não é? Sim. O que você me falou aí agora é interessante. Primeiro, o fluxo de caixa ele não te dá resultado. Ele dá o dinheiro daquele determinado momento, né? Então, nós temos que saber se a sua atividade que você faz, ela gera lucro. O que é o lucro que vai te dar tanto o seu dinheiro para sobrevivência como o dinheiro para investimento. E aí, esse resultado é que vai te fazer tomar uma decisão sobre novos investimentos. Porque se você não tem lucro, não adianta você investir mais. Então, vamos repensar no que nós estamos fazendo dentro da porteira para que gere resultado. Eu falo para você, qualquer atividade dá lucro. Se não desse lucro na atividade agrícola, ninguém estava plantando nem criando gado, entendeu? Então, assim, lucro dá. Então, nós temos que melhorar esse resultado. E aí eu te falo o seguinte, existe essa questão aí que você falou, e é muito comum a pessoa ter um recurso fora, né? Ter outra atividade fora. E para ele, no fluxo de caixa da fazenda, pode ser mais fácil, porque faltou dinheiro na fazenda, vai lá e bota dinheiro do negócio na fazenda. Bom, eu vou falar para você o seguinte: se deixar isso acontecer, isso é eterno. É, Então, é porque tem uma facilidade, e aí o cara fica toda hora, para precisar do dinheiro na fazenda, bota o dinheiro do outro negócio lá. Aí parece que o trem tá bom. Mas é o seguinte, e nós que não temos outro negócio? é. Isso aí é fundamental. Então, assim, a gente não pode ficar misturando esse caixa da outra empresa com o meu negócio da atividade agrícola. Aí eu falo para você o seguinte: esse cara tem a sua fazenda, o seu negocinho lá na fazenda, mas por prazer, É né? É óbvio, um né? prazer dele, atividade agrícola. E deixa ele fazer pelo prazer dele, Mas ele tem que saber entendeu? disso, né? Ele tem que estar ciente. É, ele tem um outro grau de satisfação, que é exatamente ir para a fazenda, levar a família, passear e mostrar aquele negócio como uma grandeza diferente. E nós que não temos isso. Eu não tenho outra renda para colocar aqui dentro, tá certo? Então, as minhas atividades, elas têm que gerar resultado para ela sobreviver. Então, é isso, essas demonstrações de fluxo de caixa, de demonstração de resultado, ela é fundamental para saber se nós estamos gerenciando o nosso negócio da melhor forma possível, tá certo? Uhum. É, eu, se a gente falar assim, nós estamos falando com o pequeno produtor, nós estamos falando com o médio produtor ou grande produtor. Cada um realmente é uma diferença de conversa, tá? É, você está falando aí, eu não sei qual que é o preço de terra na Bolívia, mas Vários perto da mas Bolívia, é no bem Mato mais barato Grosso, que do o Brasil. Brasil, Mato Grosso do Sul, cara, as terras são extremamente caras, Então, extremamente caras. Então a gente pensa o seguinte, pô, por que que tá tão caro? E você faz uma análise econômico-financeira assim, cara, a produção dele não paga os custos, não paga aquele investimento que ele fez. Mas aí você tem que pensar por que que o cara, um empresário com bastante conhecimento em finanças e tudo mais, faz a aplicação no setor agrícola. Aí faz a gente pensar, existe um motivo que ele faz isso. Talvez tributário, mas talvez não. Porque o empresário não tem o amor que nós temos, produtor, pela terra. A fato. terra para a gente tem um valor diferente para determinado grupo. Entendeu? Para eu que vivo da terra, ela tem um valor muito significativo para mim. Já para o empresário que investe no setor agrícola, ele está pensando em comprar, depois lá no final ele vender a terra. Ele não tem amor nenhum pela terra. Então nós temos que pensar, esse aqui é uma outra filosofia de finanças. Mas a nós que dependemos da nossa atividade, nós temos que pensar que aquele resultado tem que nos satisfazer. Satisfazer em quê? Dá para pagar nossas contas pessoais e dá para continuar existindo e aumentando nosso negócio. Isso que é interessante, entendeu? Então, É, nós conhecemos bem nossa atividade, essa, nosso essa, negócio. essa visão, né, de produtor rural e de empresário rural, né? Então, São duas figuras diferentes. são duas figuras diferentes, né? A gente percebe que a maior parte ainda dos produtores mais tradicionais, eles têm esse amor à terra, né? Que é muito bonito, eu acho, né? Eu gosto muito disso, dessa tradição, tudo. Mas se o negócio, se a conta não estiver fechando, né? Aí voltamos de novo para o tema do nosso treinamento, né? Cash is king, né? Se não der dinheiro, você vai acabar tendo que fechar o negócio, mesmo tendo muito amor pela terra, você vai acabar perdendo. Então tem que É. ter uma visão mais profissional, né? Olha, Gustavo,
A pior decisão de um produtor é quando ele tem que vender a terra. Essa é a pior E, decisão que o cara pode ter, tem que tomar, tá certo? Vou falar assim, é a última decisão, é a última, né? Que decisão que você vai tomar. Então, para não tomar essa decisão, a gente tem que entender, para a gente saber se precisa vender ou não. Eu falo isso o seguinte: se a gente pode estar fazendo de uma forma que talvez não seja interessante, mas se a gente talvez entender melhor o nosso negócio financeiramente, a gente de repente reverte essa necessidade de venda. O que eu percebi nos últimos tempos aqui agora é uma queda, é o seguinte, ocorreu uma queda significativa do preço dos animais e está caindo agora o preço do grão. É, e aí a pessoa que está lá investiu em animais e de repente comprou o animal por um preço alto e agora está com esse animal a um preço baixo, cara, vou falar para você, houve uma desvalorização do seu patrimônio? Houve. Mas então nós temos que pensar agora viver dentro desse novo cenário. Se eu tiver uma perda de ativo aqui, de valor do meu gado, então eu vou ter que amargar esse ganho e trabalhar com o que eu tenho. Então, vou parar naquele momento, daqui desse momento zero para frente, eu vou analisar do momento zero para frente. Porque aquele ali eu já subi. O gado valia tanto, caiu para tanto, e agora eu perdi dinheiro. Não, você não perdeu dinheiro, você perdeu patrimônio. O dinheiro vai sendo gerado a partir do que você tem. Então, a gente pode ficar reclamando do passado, porque nós temos que olhar para frente, tá certo? fundamental. E me diz uma coisa, qual que é a melhor forma de aplicar esse demonstrativo de resultado aí na pecuária e na agricultura? Como que o produtor faz isso? Bom, são duas coisas muito distintas, tá? Nós temos um insumo em comum, que chama terra. E nós temos que fazer com que essa terra nos traga o melhor benefício futuro, certo? Na agricultura, a gente tem alguns investimentos que a gente faz em máquinas, equipamentos, e faz o custeio, que é com os insumos, fertilizantes, é, é, defensivos, e semente e combustível. Não podemos esquecer do combustível, que é uma conta pesada para a gente. Então, ou seja, faça o ciclo de produção, certo? Com muito, vou dizer, os investimentos foram feitos para longo prazo. Você compra uma máquina nova, você está pensando em ficar com ela com 10, 15 anos para frente. Então, é um investimento que se dilui durante um tempo longo. Já na pecuária, a gente tem um investimento de curto prazo, que é comprar os animais. Compra os animais, tenho que fazer o custeio ali, que é a produção de capim, água e tudo mais, é diferente desse ponto, porque nosso investimento está no animal, certo? E a nossa produção está no capim. E aí a gente fecha o ciclo vendendo o animal, certo? Qual que é o prazo que você tem com o seu animal? Você tem prazos, pessoas que trabalham com prazo longo e tem pessoas que trabalham com prazo curto. Eu tenho dos dois jeitos aqui, né? Na verdade, eu tenho os meus animais, as minhas matrizes, que é de longo prazo, ela é meu investimento. E os Sim. meus bezerros que nascem é meu produto de venda, certo? Então, ou seja, o meu investimento é muito pesado em gado, em vaca. Então, eu tenho que ver, transformar esse investimento meu em resultados futuros, tá? E quem faz, hoje tem um cara que eu engordo o animal. O animal, de certa forma, esse animal já não é investimento, é um recurso de capital próprio, de capital de giro. Você compra o animal, engorda o animal e vende esse animal. Então, já não é tratado como investimento, é tratado como capital de giro. É diferente. Então, cada situação é uma situação. Você tem que entender, você comprou um produto de revenda ou você comprou um investimento. E aí são as contas que a gente tem que fazer. Entender isso, tá certo? Os dois casos, o insumo terra é o mesmo, certo? Então, não adianta você querer diferenciar uma coisa da outra. Então, nós temos a particularidade de cada atividade que vai definir como é que você vai analisar, tá certo? Se é um ciclo longo, se é um ciclo pequeno. Nós nem falamos aqui da silvicultura, que é a árvore, você plantar uma árvore, nós estamos falando no mínimo 7 anos, depende para qual a destinação. Se você quer uma árvore para madeira de lei, é 14, 15 anos. Então, é um É, negócio de longo, pensamento de hobby, longo né? prazo, 30 entendeu? anos, né? Tem cliente ali que. Depende, é isso. Depende, pode ser muito longo prazo. Eu falo para você o seguinte: é uma coisa interessante que a gente não percebe. Eu tenho um ativo, um bem aqui na fazenda, que foi colocado, plantado há 40, 30 anos atrás. E ninguém dá valor para ele, que são as árvores que meu pai plantou lá no passado. Hoje eu tenho um patrimônio em árvore aqui, da beira das estradas e tudo mais. Rapaz,
Isso me dá uma. Assim, a gente não calcula isso da nossa atividade, mas é um baita do investimento que foi feito lá atrás, que hoje tem um baita do resultado. Se eu precisar de pagar dívida, essas coisas, eu posso me desfazer dessas árvores, plantar, e ela, depois ela cresce de novo. Ou seja, a gente tem que ver o que a gente faz. Pensa, nós produtores tem que pensar no longo prazo. Olha, se eu fizer isso aqui agora, daqui a 15, 20 anos eu vou ter um resultado desse negócio. Tá? Mas aí eu continuo com minha atividade normal. Sim. Tá certo? Continuo com o meu ganha-pão diário, né? Então, ou seja, mas eu posso fazer um negócio desse. Cara, que investimento que você faz? Plantar uma árvore, tá certo? Um eucalipto Então, é na formigas, beira da cerca. tratamento de Hã? formiga. O investimento você vai ter que fazer Cara, tratamento de formiga, né? você faz isso rindo, cara. É, Entendeu? Você faz isso com. Mas é um negócio que você vai estar pensando lá daqui a 15 anos para frente. Aí é o seguinte, mas tem que fazer. Isso vai te trazer o retorno lá na frente. E se não quiser vender, tá lá bonitinho, uma estrada sua cheia de árvore em volta, bonitinho, entendeu? Pelo menos você enfeitou a fazenda, agora com os tá créditos certo? carbono também, né? Está valendo dinheiro, né? Valendo dinheiro também, É, né? aqui na Bolívia ainda não chegou ainda essa moda de crédito carbono, mas no Brasil já está bem avançado, né? A gente já Tá bem conversa, avançado. a gente conversa com vários produtores aí que estão fazendo esse investimento e às vezes o fato de você manter a terra intacta ali, preservada, acaba sendo mais rentável do que você produzir em algumas situações, né? Eu sei que tem gente comprando terra para deixar ela parada para ganhar crédito carbono, É, certo? Isso existe mesmo. Aqui eu falei para você no início que aqui, essa fazenda que era do meu pai, ela já está na possibilidade de receber crédito carbono sem nenhum investimento. Não, eu tenho uma área de plantio de soja que eu estou fazendo. Ah, tem 4 anos que eu produzo nessa área e essa fase inicial, ela consome muito, ela joga muito carbono para fora. Mas aí nós vamos usar algumas técnicas que vai absorver carbono. Então nós estamos nessa fase de transposição, de mudança agora. Agora daqui para frente eu vou ser um cara que sequestra carbono. E eu tenho uma parceria com uma das empresas de insumos que ela está fazendo um levantamento de carbono nessa área para mim, monitorando para mim a eficiência do meu negócio em questão de sequestro de carbono. Eu não posso usar, infelizmente, eu não posso usar esse crédito de carbono para oferir o meu ganho, né? Ganhar em cima disso. Porque é um contrato que eu tenho deles, eles vão acompanhar, e se eu quiser aproveitar isso, eu teria que pagar por isso. Mas eles estão monitorando, e aí eu estou tendo conhecimento ali, a experiência de como eu posso fazer isso em outras áreas, entendeu? Eu achei muito interessante essa parceria por conta disso. e uma coisa interessante que você falou agora, por exemplo, aqui na Bolívia praticamente ninguém ouviu falar ainda em crédito carbono, em ESG, né? Mas a gente sabe que essas coisas, pô, na Europa, isso aí já está há muito tempo. E começou a vir de uns 5, 10 anos para cá no Brasil, né? Isso aqui vai acabar chegando aqui na Bolívia também. E são coisas que, se você tem essa informação antecipadamente, como você falou, crédito carbono, você demora, às vezes, anos para gerar um patrimônio, né? Então, você Isso. sabendo que aquilo ali, no futuro, né, vai te gerar, você já pode ir fazendo isso agora com muito menos custo. Ah, porque aqui ainda ninguém mexe com isso. Ok, mas hora que Vai virar, mexer. hora que virar, você já vai ter que estar pronto, né, para isso, entendeu? Então, o fato é, como você falou, um investimento baixíssimo, em que você vai se preparando para no futuro, hora que isso virar realmente uma moeda, como já está virando em vários países, o Brasil já virou uma moeda. Eu estava vendo lá o governo do Amapá, foi o primeiro a lançar isso, né, de começar, o governo brasileiro passado, né, do Bolsonaro, também lançou essa moeda, né, que o próprio Banco Central estava trabalhando com o ministro do Ministério da Economia. Então, são tecnologias, são formas de ganho que ainda não estão muito estruturadas, mas que você, quanto mais rápido você entra, né, eu falo que nem o Bitcoin, né? Se você entra no começo, você ganha muito dinheiro, né? Depois que o negócio já cresceu, aí você pode até ganhar dinheiro, mas não vai ganhar tanto. Então, é interessante É. conhecer. E aí, é o que você falou, essa análise financeira é que vai falar para você se isso é viável ou se não é viável, né? Se vale a pena fazer isso ou não. Mas é esse estudo, né, de rentabilidade do negócio que eu acho que é fundamental. E está ligado, né, nas novas tendências. Então, eu falo assim, a finanças, o olhar financeiro, econômico-financeiro, é o que vai te dar segurança para tomar essa decisão em qual investimento você tem que fazer, para isso aí, mais para frente,
não gerar um problema de excesso de adoção de tecnologia, às vezes, que vão ser caras e não vão trazer retorno, e também vai deixar você de fora, às vezes, de uma onda que pode crescer muito, que você pode ganhar muito dinheiro e É. que você não se preparou para isso, né? Eu acho que cai bem nessa situação aí. E me diz uma coisa, qual é a importância dessas projeções econômicas, financeiras aí para o pro produtor rural? Né? Como que isso impacta no dia a dia dele, no negócio dele? Bom, a gente tem um jeito de analisar isso, que é o seguinte: primeira coisa, a gente fazer uma projeção daquilo que nós queremos fazer. Nós temos um objetivo dentro daquilo que a gente faz. Onde eu quero chegar? A Uhum. gente tem que pensar isso, onde que eu quero chegar. Se você não pensar nisso assim, pelo menos, como é que tem aquele ditado aqui no Brasil? Se você não sabe o que você quer, qualquer lugar serve. Não é assim? Sim, Então, e você sabe que não é. Você tem que pensar no que você quer, né? Se você não faz o seu destino, outras pessoas vão fazer por você. Não é assim que fala? Então, a ideia é a gente pensar assim: o que que eu vou fazer para os próximos 5 anos? O que que eu posso fazer para daqui a 10, 15 anos também? Mas aí nosso foco vai ser um pouco mais curto prazo, porque a gente tem que pensar no dia a dia nosso, certo? Sem perder o foco para frente, além desse prazo curto. E a gente tem que começar a projetar aquilo que nós fazemos e pensar que, se a gente continuar fazendo nos próximos períodos, a gente vai ter um resultado bom, se eu posso perder dinheiro no curto prazo. Então, vamos pensar um pouco mais para frente, não só desenhar aquilo que já aconteceu, certo? Para a gente conhecer o que a gente faz, mas também ver o futuro disso. Se eu fizer, tomar determinadas decisões, o que, que vai acontecer no meu futuro? que é uma Não é visão projeção, estratégica, né? visão estratégica. Então, não é assim. Eu estou falando para você pegar uma bola de cristal e ficar falando, não. Eu falo assim, o objetivo é onde que eu quero estar daqui a determinado tempo. Por... E aí você vai bolar todo o caminho que você vai adotar. E esse caminho vai custar tanto e vai me dar tanto. E aí as decisões que a gente toma mais assertivas é quando a gente faz essa projeção do resultado dela, né? Eu tomei uma decisão hoje, qual a influência no meu caixa para o futuro? Qual a influência do meu resultado do futuro? Então, nós temos que ter essa perspectiva de futuro para saber o que a gente vai fazer, né? E é isso que eu vou tentar trabalhar com vocês. É ter uma visão de futuro. Que passado, cara, a gente não vai corrigir mais. Passado já aconteceu. Então, vamos pensar, fazer hoje para que daqui a um determinado tempo a gente tenha o resultado que a gente quer, né? Com aquilo que você já faz. E uma coisa interessante que você falou agora, não é um exercício de futurologia, né, de bola de cristal. Pelo contrário, você tem ferramentas, né, técnicas que já são técnicas ali estruturadas, né, científicas, para você fazer essa projeção de forma mais segura e próxima possível. Obviamente, ninguém vai conseguir acertar 100%. A outra coisa é se você deixar totalmente ao léu, né, sem nenhum tipo de acompanhamento, de projeção. Então, na realidade, essas projeções são feitas através de ferramentas que estruturam e facilitam você montar essa projeção. O ideal de tempo para essa projeção, o que nós estamos falando para pensar nesse futuro? Olha, a gente tem adotado, geralmente a gente tem adotado uns 5 anos para frente, certo? Desde que sua atividade já esteja estabilizada, tá? Se você está começando agora, aí nós vamos ter que alongar um pouquinho o prazo, até você desenvolver aquela atividade e ela chegar no padrão de estabilidade. Estabilidade, eu falo o seguinte: não tem que fazer mais tanto investimento, eu já consigo sobreviver desse negócio, aí sim, aí já tá, vou falar, chegou na parte da estabilidade. Os Óbvio que investimentos já você foram sempre vai estar absorvidos. pensando em novas coisas, Esses óbvio. investimentos maiores já foram absorvidos, né? E tem uma técnica também, fala assim, não precisa projetar mais do que 5 anos, a não ser que você tenha um projeto, por exemplo, eu tenho áreas arrendadas, então existe um arrendamento que vai terminar. Então eu tenho que projetar até o fim do arrendamento, certo? Se é 10, 12 anos, 15 anos, eu tenho que projetar nesse período, porque aí é, é por tempo delimitado. Limitei meu tempo de utilização daquela área. No caso nosso, que a gente quer um negócio constante, contínuo, numa propriedade sua, aí você vai fazer um projeto de 5 anos, que aí depois a gente tem uma técnica como se fosse eterno esse fluxo de caixa.
e de forma muito assertiva. Você consegue ir conforme vai passando, você só vai renovando as informações para manter aquela projeção dentro sempre dos 5 anos ali para frente. Sempre dos 5 anos para frente, dentro daqueles que é o seu objetivo. Ótimo. É, Só para a gente entender essa situação, né, que a gente estava falando, de ter essa projeção, né, de ter esse controle. E uma coisa que eu percebo, tá? A gente já discutiu muito isso, a gente atendeu vários clientes juntos, já fizemos aí vários trabalhos juntos, e uma coisa que me marcou muito, que você é um dos poucos que fala nisso, é a questão da viabilidade de se fazer um investimento em terra. Será que isso é viável? Né? Será que necessita fazer esse investimento pesado em terra? Ou realmente é melhor ir para arrendamento e trabalhar esse dinheiro de uma outra forma? Enfim, são vários pensamentos que a gente já discutiu, né? E é muito interessante quando você olha e tem essa visão matemática do negócio, financeira do negócio, você começa a quebrar. Oi, Caiu, agora voltou. Espera aí que eu vou ok. botar. Está gravando de novo já. Bom, então, o que a gente estava falando, né, de alguns trabalhos que a gente fez juntos e que a gente discutiu muito sobre a viabilidade de se adquirir terra ou não, qual que é o custo desse dinheiro de oportunidade. A visão que você mostrava econômica financeira era muito diferente da maior parte, às vezes, das crenças, dos tabus que se criam aí dentro, né, do agronegócio, né? Então, essa visão financeira mais nua e crua, e, obviamente, o controle, tudo isso daí, além de favorecer você conseguir enxergar isso, também favorece o fato de você trabalhar com dinheiro de terceiros, que eu acho que é algo assim extremamente importante, né? Ainda mais uma atividade que não é barata, é uma atividade cara, né? De início muito caro. E a gente percebe que boa parte dos produtores, não direi tanto no Brasil está mais desenvolvida essa parte, né? Mas aqui na Bolívia a gente percebe que é, o que o produtor fala é que existe muito pouco crédito disponível. Mas a minha percepção, na realidade, é que tem sim crédito disponível, créditos excelentes, com custo muito baixo, mas que falta essa visão econômica financeira do negócio, né, essa transparência para chegar e apresentar isso para esse investidor, que seja banco, seja investidor, né, e você trabalhar com recurso de terceiros e não trabalhar com o seu recurso, que aí você pode colocar aquilo numa coisa um pouco mais rentável, né? Qual que é a sua visão aí em relação aí a gente teve essa conversa aqui faz uns 2 anos, né? Mudou alguma coisa essa visão ou você ainda continua com esse pensamento? Bom, essa visão, eu tenho falado sobre isso, que o investimento em terra tem que ser pensado se vai fazer investimento em terra ou não. É importante a gente analisar isso e cada situação é um cenário diferente. Eu peguei a fazenda que era do meu pai, eu não comprei a fazenda. Uhum. Então, ela tem um valor para mim, não financeiro, não o valor dela em si, que eu não compraria ela hoje, certo? Do jeito que ela é, porque ele pegou ela na terra nua, transformou ela numa propriedade produtiva, e então para ele, valeu a pena investir nesse negócio. Comprou a terra muito barata. Hoje, se você consegue comprar terra barata, de repente vale a pena o investimento, mas tem que ser muito barato. Tem que ser muito barato, né? Já entrar numa área produtiva, você tem que ver se vai valer a pena. Se você aí eu faço assim, depende do valor que você tem sobre aquilo. O meu valor na área do meu pai é um valor histórico de sentimentos, Sim, né? Eu falei assim, eu quero expandir meu negócio e a minha área não permite. Eu quero expandir, então eu vou fazer o seguinte, hipoteticamente, eu teria que comprar áreas. Mas aí as áreas que eu tinha disponibilidade para comprar já estavam produzindo, elas são muito caras. E eu fiz a conta. Aqui no Brasil tem um ditado que fala o seguinte: o produtor vive rico e morre, vive pobre e morre rico. Não é assim? Na hora que morre, todo mundo fica igual um avião ali em cima pegar, que deixou, né? E realmente vai deixar o quê? A terra. A terra tem um valor absoluto, um valor enorme dessa situação. E nós vivemos pobre porque vai ter que pagar a compra dessa terra durante anos.
Aí eu falo assim, poxa, eu tive a oportunidade de comprar, fiz uma análise, falei assim, eu não vou comprar isso, eu vou viver 15 anos pagando essa área, essa terra que eu vou comprar, e na hora do final, sei lá se eu vou estar vivo daqui a 15 anos e outra. Só daqui a 15 anos que eu vou ter que parar essa terra. Imagina, 15 anos para frente é muita coisa. Então eu preferi arrendar áreas que já me dão a oportunidade, pago o valor que eles querem, né, negociado o valor do aluguel da terra, e aí eu posso produzir nessas áreas, certo? Eu vou ganhar e a pessoa que tem a terra e não está produzindo vai ganhar também. Então não tem que ser bom para os dois. Não pode Sim. ser bom para um só. Então isso é uma atividade. Eu estou usando mais áreas para poder melhorar o meu resultado aqui dentro. Então, como insumo, aí eu falo para você o seguinte: eu, Gustavo, não compraria uma terra para fazer produção. Eu teria, para fazer comprar essa terra, eu falei com você no início, que eu teria que comprar e já pensar na venda dela lá na frente. Porque Mas como especulação 15 imobiliária. anos de certa forma, uma especulação imobiliária. Mas o que eu pegaria? A terra sem produção, transformaria ela em produtiva, e aí, lógico, eu pegaria a terra barata e faria o desenvolvimento dessa área e venderia ela mais cara. Mas sem considerar a especulação, tá? Sem Uhum. considerar. O meu negócio não é especular. Só a formação da terra, né? Ele deixar ela formada já dá uma valorização enorme. Né? Por si só já valoriza. Eu, se você comprar terra para especular, é um outro negócio, Sim, tá certo? É outro negócio. Mas eu compraria a terra para produzir. Então, o que acontece? Eu tenho que ter a percepção se vale a pena ou não comprar terra. É o insumo mais caro que nós temos. Mas se a gente já tem essa terra do passado, o valor dela passa a não ser econômico, passa a ser sentimental, que é muito importante. Meu pai tem essa fazenda aqui há 30 anos. Cara, quem sou eu para chegar agora e desfazer do patrimônio, da luta que ele teve para poder deixar essa terra desse jeito? ainda Então, ou mais que seja, virou uma fazenda existe um modelo, valor, Gustavo. Virou uma fazenda modelo, tudo a coisa é virou fazenda modelo. conceitual, né? São coisas É, conceituais. pois é. E o que eu vou fazer com essa terra, cara? Eu tenho que, no mínimo, levar o legado dele para frente. Sim, Então, essa terra, para mim, tem um outro valor que não é o econômico financeiro, certo? Óbvio que essa terra tem que dar resultado para continuar justificando. Ela, por si só, tem que se pagar. Não pelo valor de compra dela, mas pagar, ela gerar renda para que eu continue colocando gente aqui dentro, trabalhando para mim e, e fazer melhoria dela, continuar melhorando. Você sabe que terra, sim. cara, se você parar de mexer nela, ela por si só, ela se acaba, né? Você acaba. Cresce É mato, cresce árvore, e quebrado. aí você então você tem que continuar fazendo aquilo. Né? Fazenda já tem o próprio nome, é fazendo o tempo inteiro. Então você tem que dar manutenção, você tem que fazer as coisas, e essas questões, esses gastos, ele tem que ser coberto pelo resultado que você tem. Então a gente tem que sempre analisar. O insumo terra realmente é o mais caro nesse negócio. Se vale a pena comprar ou não, depende de como você vai entrar. Então nós vamos analisar o seu caso, e aí eu te falo, vale a pena ou não vale a pena? Aí se o cara fala assim, não, aí eu posso falar assim, vale a pena. Eu tive proposta de aquisição de áreas fora daqui, em outros lugares, e eu fiz a conta assim, não, essa aí vale a pena, porque depois que eu abrir a área, ela vai valer tanto, e porque o preço dela lá hoje, né, a área crua, a terra nua e a área produzida. Aí tinha um valor de compra dela aqui e um valor de venda já definido pelo mercado, sem pensar na variação especulativa. Então eu falei assim, poxa, então vale a pena fazer isso aí, né? Eu pegar uma área produtiva hoje, só se eu não tenho amor a ela, vou comprar e vou vender ela em determinado período. É isso que acontece, certo? Sim. Então, Cada situação é uma situação. exatamente. Então, no curso, nós vamos falar muito sobre isso, né? A questão de endividamento, trabalhar com capital de terceiros, né? Investimentos. Eu falo assim, realmente não tem coisa boa ou ruim, né? É a análise financeira e econômica que vai falar se aquilo ali é bom ou não é, né? Então, esse olhar, digamos assim, mais científico, financeiro do negócio, realmente é o grande diferencial para você tomar decisões estratégicas aí, né? Pensando aí no médio e curto prazo, né? Desculpa, médio e longo prazo. Né? Então, realmente, isso ainda vamos trabalhar bastante. Né? E eu percebo que muita gente tem um pouco de receio sobre endividamento. Eu falo que você ter dívidas, né, de longo prazo com juro baixo, meu amigo, é a melhor coisa que tem, desde que você saiba aplicar esse dinheiro corretamente. É o melhor cenário
de todos, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente percebe que o produtor, às vezes, ele cria esses tabus ali, às vezes por conversa com outros colegas, tudo, mas na realidade, por mais que você tenha esse relacionamento com outros fazendeiros, tudo, o que vai definir se a sua decisão é boa ou não é o quanto que isso vai gerar, né, de, como dizemos aqui, de plata. O negócio, É, a de última, plata, é exatamente. a última linha é o que manda, né, Gustavo? A última linha que manda. É, Exatamente. E pra outra coisa, gente, diga o que você vai falar. financiamento pode ser, pegar dinheiro emprestado pode ser uma coisa excepcional para você, certo? Mas pegar sem saber se a leitura das suas demonstrações, da sua finança, aí pode se tornar uma coisa pesada, muito Exatamente. difícil. Então, é melhor a gente Pegar saber dinheiro para cobrir um negócio que é deficitário é péssimo, né? é jogar dinheiro no buraco, né? Então, ou Exatamente. seja, se eu sou um cara favorável, extremamente favorável a pegar dinheiro principalmente de banco. Aí, por que que eu tenho essa filosofia? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter que crescer só com o resultado que eu tenho. Então, eu tenho que pegar dinheiro emprestado para fazer a coisa acontecer mais rápido, né? E para eu fazer isso, eu tenho que fazer aquilo que nós falamos, projetar os resultados futuros para que eu possa ver se eu consigo pagar o banco, tá? Porque é importante. Eu também falo para você o seguinte: se eu entro num negócio, tá? E se eu falo o seguinte, se eu entrar com o meu dinheiro naquele negócio, eu me pergunto, se eu entrar com, em vez do meu dinheiro, entrar com o dinheiro do banco, tá certo? Eu faço essa pergunta. Se você falar para mim, não consigo pagar o banco, cai fora, porque você não consegue pagar o banco, você não consegue se pagar, tá certo? Então, o seu negócio está ruim. Agora, para falar que o seu negócio está ruim, você tem que entender os números que estão nele, né? Eu falo isso para todo mundo que vai abrir um negócio. Você vai abrir um negócio? Então pega dinheiro do banco. Você tá doido? Você tá doido? Eu falo assim, então não entra no negócio, não. É o seu dinheiro que Se tá você no tem medo jogo. de não pagar, né, cara, um juro barato, né, cara, entendeu? Seu negócio não vai. É, e ainda mais não é barato, pô. Larga a mão desse negócio, né? Gustavo, para a gente finalizar nossa conversa aqui, cara, nos deixar a gente ficar horas, né, conversando, ainda mais quando a gente se junta com o chopp, né? Mas qual que é a tua visão, cara, hoje em dia, né, do futuro aí do agronegócio, nessa situação de instabilidade que nós estamos vivendo no mundo aí, estabilidade de câmbio que a gente percebe, até uma tendência à mudança de matriz aí, de lastro. O Brasil entrando no BRICS agora, querendo mudar o lastro do dólar para o Ian. Então, assim, é muita coisa acontecendo, mudança climática, entendeu? Assim, são vários fatores que a gente percebe aí de riscos, né? Como é que você está enxergando aí esse futuro do agronegócio, cara, entendeu? Vai valer a pena estar investindo nisso e como? Vamos ver, agora põe a sua bola de cristal aí, dá uma polida na sua bola de cristal e dá o E eu seu. não tenho bola de cristal, não. A bola de cristal que Eu eu falo prefiro assim, falar o que os outros falaram. você então é o que menos tem bola de cristal, você é um cara financeiro, né? Então, o olhar financeiro do negócio, como é que você enxerga, né, o agronegócio no futuro com a situação que nós estamos vendo para onde nós estamos indo? Não, Gustavo, é o seguinte, eu estou no negócio porque eu tenho expectativas de futuro, expectativas positivas quanto ao futuro. Se eu sentir que a expectativa é de futuro incerto demais, era melhor sair fora e trabalhar numa coisa diferente. Mas é o seguinte, existe um entendimento, até um estudo da FAO, que falou que a população do mundo vai crescer até 2050, vai dobrar a população mundial, certo? E essa questão, dobrar a população mundial até 2050, depois estabiliza, vai demandar alimento, certo? E é uma preocupação muito grande. Você no início falou sobre segurança alimentar. Uma das coisas, um dos fatores mais importantes para evitar a guerra é ter a população bem alimentada. Então, é fundamental alimentar a população no mundo inteiro. E aí eu te falo o seguinte: como vai dobrar a produção mundial, a população mundial, nós da agricultura vamos ter que suprir. Existe alternativa que estão fazendo aí, mas está muito principiante de carne, carne artificial e um monte de coisa que estão criando. Tá, vai acontecer isso, mas nós ainda como produtores agrícolas, principalmente produção agrícola,
ela vai ter que ser desenvolvida, vai ter que crescer, vai ter que melhorar, vai ter que ser irrigada. Então nós vamos ter que colocar tecnologia para trabalhar com a gente, tá certo? Porque é o seguinte, nossa área não expande, a nossa área está limitada. Então nós temos que aumentar a produção em cima disso. Então nós temos um caminho muito grande para chegar nesse ponto. Já no curto prazo, eu falo para você o seguinte, nós estamos passando por uma instabilidade, principalmente pelos acontecimentos recentes. Nós tivemos uma pandemia, nós tivemos até uma guerra agora da Rússia, que é a maior fornecedora de fertilizantes no mundo, mas a gente percebe que a própria Ucrânia está tendo guerra, estão destruindo a Ucrânia, mas a produção agrícola da Ucrânia está se mantendo. Ela continua exportando a sua produção. Cara, então você vê que a alimentação está fora do contexto de guerra. Quer Na destruir aquele pandemia a país, gente destrói a viu agricultura claramente dela. isso, né? Na pandemia, o É, agro não parou, né? a maior preocupação do mundo é a alimentação. Já tivemos exemplos no passado que demonstram isso. É, Antes do Brasil ser um produtor nós éramos produtor de alimento, a gente era importador. E a gente sofreu por situações de falta de alimento no mundo. Então, assim, e aí se percebeu que teriam conflitos pela falta de alimento. A pior coisa do mundo é a falta de comida, a falta de fome. Então, a minha perspectiva de longo prazo é que nós temos um futuro brilhante. Nosso, minha visão de curto prazo, nós estamos passando por uma instabilidade. Mas agora, eu te falo o seguinte: na pecuária, por exemplo, o desastre para a gente produtor já aconteceu, a queda dos preços dos animais. Então, se já nós estamos bem assim, talvez no fundo do poço ou quase no fundo do poço, agora qualquer coisa que for para frente não vai ser pior do que está acontecendo. Então, minha perspectiva de médio prazo, curto e médio prazo, é que as coisas melhorem. Então, E o nós fundo do estamos num poço, ciclo baixo, tá? De baixo. o poço não tem porão, então. Não tem porão. Oi? O fundo do poço não tem porão, tem uma mola. É, dizem que na hora que você chega no fundo do poço, ele tem um assalpão que você cai mais ainda, né? Mas, como a gente está no fundo do poço, eu acho que daqui para frente, cara, se piorar, vai piorar um pouquinho, mas depois vai ter que recuperar. Não tem jeito. Aí, se piorar, as pessoas vão sair da atividade. Eu estou vendo aí, os pecuaristas vendendo vaca. Então, ou seja, vai diminuir as matrizes, e aí o que vai acontecer? Vai ter uma demanda, continua tendo a demanda por comida, Uhum. e aí os preços tendem a recuperar um pouco. Então, por isso você já foi para a cria, né? Já pensando É, é. Eu e já ganhei vendendo, mais dinheiro uns 2, 3 anos atrás. O vendendo animal estava matriz. a 400, 450, o meu bezerro, agora está 250. Mas eu tenho que continuar girando, entendeu? Meu patrimônio diminuiu, mas eu tenho que continuar girando, gerando caixa, gerando fluxo de caixa. Então, ou seja, a preocupação que eu tenho que ter é com a minha atividade dentro do cenário que a gente tem agora, Então, tá? sua visão é uma visão positiva, né, de que a coisa vai continuar, tem muito ainda a dar. Quais seriam aí, me diz aí, para a gente encerrar esse assunto, os três maiores desafios que o produtor rural vai enfrentar nos próximos anos? Primeiro é sair desse buraco que nós estamos, em função do que aconteceu pela guerra da Ucrânia lá com a Rússia contra a Ucrânia. Isso é fato, nós temos que sobreviver a essa parte. Isso é fundamental. O segundo é realmente melhorar a sua performance, melhorar as condições que você tem para produzir, certo? Busque informação, busque tecnologia que não gaste muito dinheiro, certo? E para a gente aumentar o nosso ganho em relação a isso. E outra coisa, e tem muita oportunidade de novos negócios dentro da agricultura. Se a pecuária sozinha não está dando dinheiro, se a agricultura sozinha não está dando dinheiro, tem uma variedade de produtos que a gente pode incorporar na nossa atividade que possa gerar. Então, ou seja, não fixar que o negócio é só aquele, certo? Como é que você cria animal? Hoje, eu falo para você o seguinte: nós temos condições de desenvolver muito a nossa atividade. Muito. Tem muita tecnologia para a gente incorporar ali e crescer muito. Tá? Outro dia até achei engraçado que falaram que estão produzindo 2.000 animais por hectare. Eu achei um absurdo, mas achei que sim, tem alguém que está fazendo uma loucura dessa. Se está certo ou está Vamos errado, ainda não analisar, sei. né?
Antes de chamar de loucura, vamos analisar os números, né? Pois é, eu não sei quem está gastando para fazer isso, mas venderam essa tecnologia. Eu falei o seguinte: na minha área, talvez você não tenha condição de produzir tanto por hectare, do jeito que é a tecnologia. Então, eu tenho que ser mais conservador. Se eu for entrar nessa, eu tenho que ser mais pé no chão, né? Porque aqui chove pouco. Então, de repente, eu não consigo girar do jeito que os caras querem que eu gire. Então, Então, assim, a história falando o seguinte, pastagem aí, no caso, também acaba sendo essencial, né? E a gente vê a muito, pastagem você vê o é o produtor, limite, a maior parte dos produtores, cara, deixando degradar o solo, entendeu? Dificultando, isso aí é né? um tiro no pé, né? É um tiro no pé. É um tiro no pé tanto pelo patrimônio que ele tem ali, pela terra que ele tem, que vai perdendo valor, certo? E como também ela vai se tornando cada vez mais improdutiva. Vai perdendo a sua capacidade de gerar produto. Então, manter a terra, né, e ter aí um bom manejo de pastagem acaba sendo essencial para o negócio, né? Essencial. Busca informação. Essa é a principal orientação que eu tenho. Busca informação de novas formas de criar, que você vai ver que tem possibilidade de melhorar. Eu acredito nisso também. Bom, Gustavo, nosso papo aí, como eu falei para você, podia aí durar dias, né? Mas nós estamos aqui É, na expectativa de esperar você aqui no dia 21 e 22 de março, com bate-papos aí interessantíssimos, né? Os produtores que com certeza vão aparecer aí no treinamento, com certeza com várias dúvidas, né? E aí eu gosto muito já participei de várias turmas suas, tudo, o jeito que você coloca a pulga, né, atrás da orelha do pessoal para enxergar outros cenários. Que a maior parte, às vezes, dos palestrantes ou dos professores tem aquela visão muito mais operacional do negócio e você tem uma visão de negócio, né? E principalmente na área financeira, que eu acho que não, realmente, como diz no título do nosso treinamento aí, cash is king. Não adianta. Você pode ter uma produção excelente, mas se não tiver realmente lucratividade no negócio, aí fica mais ego do que, na realidade, você ser realmente um empresário rural, que eu acho que é o objetivo de que quem está querendo crescer dentro do negócio, né? Bom, então te esperamos aqui, né, com os braços abertos para que você venha aqui, instiga aqui o pessoal a enxergar isso. E para quem já está assistindo a gente, né, que vai também no treinamento, sabe que o Gustavo também vai estar tendo a possibilidade aí de fazer consultorias com empresários rurais que queiram desenvolver, que queiram estruturar essa parte financeira, que eu acho assim importantíssimo, ainda mais falando, né, da questão que para você ter acesso a crédito, né, Gustavo? Você ter a parte financeira estruturada, cara, transparente, controlada, isso vai fazer bem para o seu negócio e vai fazer também muito a sua capacidade, né, de captar recursos aumenta exponencialmente, né? Então, estamos aqui aguardando você, né? E aí, suas últimas palavras aí para encerrar o nosso podcast Agrogestão. ô, Gustavo, eu estou feliz que você tenha me convidado, fico muito feliz essa oportunidade de a gente conversar agora, e eu estou ansioso para chegar aí no dia 21 e poder contribuir com o seu trabalho aí também. E eu quero Eu ver você quero que com calma aqui, a porque experiência contribua com todo mundo aí. com certeza, eu sempre gostei muito de conversar com você por causa dessa visão que você tem. Mas assim, você vai adorar a Bolívia. A Bolívia é um lugar muito bonito, né? Assim, cenários espetaculares, é impressionante, né? Vamos ver se eu levo você ali para as áreas mais altas ali, que são. Rapaz, eu fui para La Paz esses dias, não conhecia La Paz, né? Quase morri, que o troço é alto pra caramba. Aí você entende por que que os brasileiros, quando vêm jogar aqui, né, acaba levando fumo, né? Porque não dá para você respirar, né? Aí você masca um pouco de folha de coca ali, você consegue se neutralizar ali. Mas a Bolívia é um local lindo, um povo extremamente trabalhador, honesto, né? Então você percebe que quem tem boa intenção, quem tem conhecimento, tem tudo para crescer aqui, né? Porque realmente o povo boliviano ele é caloroso, ele é receptivo e é extremamente trabalhador. Que eu falo assim, não adianta você passar também todo o conhecimento e a pessoa não aplica, né? Então eu acho que assim, a partir do momento É, que você traz conhecimento novo, que você traz ali essa visão diferenciada, a chance de implementação, né, do povo boliviano é muito grande, tá? Então acho que nós vamos ter bastante sucesso aqui e te aguardo aqui no dia 21 e 22. beleza, mais uma vez, obrigado, meu Gustavo. Meu Abração, até xará. mais.
Abraço. Nosotros creemos en la conexión, en el compañerismo que influye a las personas y empresas a arriesgarse, a intentar hacer lo imposible, a dejar su marca en la historia y construir su legado. ¿Cómo hacemos eso? Nos enfocamos en la experiencia de nuestros clientes y aliados estratégicos, en la complementariedad de talentos y en la capacitación continua que transforma todo eso en conocimiento y sabiduría. Como resultado, desarrollamos consultorías y entrenamientos con las mentes más brillantes del mercado internacional. Conozca lo que Total Mind puede ofrecerle a usted y a su empresa en inteligencia de negocios y gestión de personas. Total Mind, consultoría en gestión de empresas.